Olá, conversa de peso de hoje vai conversar sobre comunicação. Meu convidado muito especial e vai contar para nós algumas das suas histórias. Natural de São Luís Gonzaga, determinado, autêntico, resiliente, filho do seu Aloysio e da dona Hilda, é jornalista, publicitário, radialista e ex-músico tradicionalista. Afinal, o marido da Leila foi músico por 20 anos e chegou a gravar 3 CDs. Há 14 anos, o pai do Felipe, da Gabriela e do Pedro fundou o Toda Hora, jornal com circulação em Campo Bom e Novo Hamburgo. Em 2013, assumiu a Rádio Horizonte, criando assim o Grupo Panamérica de Comunicações. Hoje teremos uma conversa de peso com Pedro Soares. Pedrão, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. É um prazer. Sabe que conversa de peso é por causa não do tamanho do apresentador, pela qualidade dos nossos com convidados. Certeza, não tenho dúvida disso. Por que Pedrão, hein? Pois olha, alguns me chamam de Pedrão, outros de Pedro, enfim, né? Depende muito do ponto de vista. Se comparado contigo, eu vou ser Pedrinho, né? Pois é, então, qual é o parâmetro aí, né? Depende com o que comparar, né? E como é que é ser ex-músico, hein? Achei que era músico uma vez, músico sempre músico. Pois é, não, a gente não deixa de ser músico, né? Mas profissionalmente sim, né? Parei realmente, antigamente vivi muito tempo da música. Durante 20 anos vivi dela. Já aqui na nossa região? Já aqui em Novo Hamburgo, sim. Como é que foi essa vinda de São Luís Gonzaga para cá, hein? A vinda foi exatamente num período muito difícil de trabalho lá em São Luís, basicamente agrícola e tal, né? Mas tinha um frigorífico bem onde eu trabalhava, onde eu morava. Tu tinha que idade ali? 19 anos. E então fechou esse frigorífico na época lá, então sumiu os empregos, né? Ali viviam quase 2.000 famílias diretamente daquele emprego e todo mundo saiu de lá para vir em busca de oportunidades e eu vim para Novo Hamburgo. Meu irmão mais velho veio para cá e tal. Então a gente acabou parando aqui. Em família. Todo mundo se ajudando. Isso, ali. Exatamente. Um dando força para o outro, outro para um... E naquele período, foi em 87 isso, né? Naquele período tinha muito trabalho, então a gente não ficava desempregado nenhum dia, né? Chegou e já foi? Já comecei a trabalhar no segundo dia. Calçado Cibiza, meu primeiro emprego aqui em Novo Hamburgo. Depois aqui pertinho, acho que uma rua atrás aqui, antigo Calçados Pazzi, depois virou a Copete, onde eu trabalhei durante 5 anos aqui também. O que te levou para ser músico profissional, hein? Já tocava desde pequeno? Não, eu comecei aqui também. É? Meu irmão é músico mais antigo que eu, né? Meu irmão mais velho que veio junto para cá também comigo e acabou me incentivando. A gente passava o dia junto, não tinha muitas amizades e tal, então ia, né, eu ouvindo música e tocando, e acabou me incentivando e eu fui para música. Virei músico durante muito tempo. Onde é que eram as apresentações por aí? Olha, inicialmente, como todo o trabalho, tu começa pequeno, né? Comecei num grupo aqui da Boa Saúde, depois fui crescendo, gravei o primeiro CD com o Chansolino em Estância Velha. Boa, pô, Chansolino. Isso, depois vim para o grupo Surungaço também, que era um grupo já com uma outra estrutura, do antigo dono Raul da... Aí provavelmente não ficou só por aqui, não, né? A gente tocava Santa Catarina, Paraná, todo o Rio Grande do Sul. Então, tocamos muito fora, bastante tempo fora. Depois, eu e a minha atual esposa compramos o Grupo Surungaço nos últimos 2 anos. Tocamos mais 2 anos, depois a gente resolveu parar com a música. Ela trabalhava no Grupo Surungaço, eu conheci ela lá. Esse negócio então de, como é que é, onde se trabalha, a gente não tem nenhuma relação, pois é, pra ti isso não serviu? Não, depende, né? Depende, quando a gente procura manter isso, né? Mas tem momentos que o coração diz que não pode, né? Não tem e o fazer, chefe né? abençoou na época? Abençoou. Então tá tudo certo, né? Então tá liberado. Isso aí. Quando tu enxergou a comunicação como um caminho para ti? Pois é, na verdade... Estamos falando de 10 anos de trajetória isso, aí já. Exatamente. Né? Na verdade, a própria música é uma maneira de comunicar muito. E eu sempre fui, digamos assim, era a pessoa que fazia toda a abertura de baile, enfim, que tratava direto com os contratantes. Então, sempre trabalhei nesta área, né? E depois que eu parei com a música, recebi um convite para ir para o rádio. Já tinha feito o curso na época de rádio para estar habilitado em rádio. O antigo Cheirosão me chamou, trabalhei em 88 durante um período. Legal.
E ali que eu comecei minha função com o rádio. Depois fui para Campo Bom, a rádio comunitária, a Rádio Urbana FM, trabalhei 14 anos lá. Depois assumi a Horizonte. Então, acabei indo para a área da comunicação lá. Meu primeiro sócio do jornal era de sócios 3 meses, depois eu assumi sozinho. E era o diretor da rádio. E a gente fui para a área da comunicação com o jornal e também, né, com o rádio. E aí depois fui me estudar, incentivado pela esposa também. Voltei a estudar depois de um bom tempo, me formei, enfim. E estou até hoje nesta área aí, né? Mudou muito deste início para hoje, hein? Mudou bastante, mudou. Principalmente com a internet, né? A rede social, hoje a gente precisa se adaptar muito. Né? Mas a rádio ganhou amplitude a partir da rede social, por ganhou. exemplo. Né? Eu acho que todos os veículos ganharam Tu tá no dial, amplitude. Sim. no FM, né? Como uma rádio comunitária, que tem um belo alcance já, né? Sim. Conversa com uma boa parcela da nossa comunidade, sobretudo onde está posicionado, uma região enorme, uma Exato. área enorme da comunidade. Né? Mas a internet amplia para o mundo inteiro, né? Mundo. Principalmente as pessoas que são da nossa região, né? Acabam, os moradores daqui têm parentes fora, acabam contatando e participam. A rádio comunitária tem muito disso, de dar mais voz para a comunidade, realmente, essa é a nossa função. Amém, né? Alguém precisa dar, né? Isso aí. Então, desde a programação, né? Não temos uma programação com os melhores artistas, com os mais tocados, e sim com o que a comunidade gosta de ouvir. Então, é essa a nossa base, e eles têm voz dentro da Rádio Horizonte, tem voz. Pediu, a gente roda. Então, e com isso acaba criando um vínculo, realmente, que é a nossa função, um vínculo comunitário, né? E as pessoas, parentes que estão fora, acabam ouvindo rádio também, porque o parente manda um abraço, manda um alô para ele, então acaba aumentando muito esse círculo fora. A gente tem ouvinte hoje, praticamente em todo o Brasil, hoje ouvindo em todos os cantos. Como está a programação da rádio? Como é que tu construiu a espinha dorsal dela? Bastante experimento no início, né? Para a gente poder conhecer. Quando eu trabalhando em Campo Bom, já conhecia a comunidade de lá, sabia o que eles gostavam de ouvir. Mas aqui é totalmente diferente. Cada localidade, cada bairro específico é diferente. Então a gente vai experimentando até tu conhecer, né? Tem que ter um pouquinho de expertise, experiência, lógico, nisso, né? E aos poucos tu vai implementando coisas, programas diferentes dentro da grade. Tu criou faixas horárias? Sim, faixas horárias. A gente tem a programação normal, né, que a gente chama em horário comercial, que a gente roda gaúcha, sertaneja e banda. Mais bandas, depois sertaneja e um pouquinho de gaúcha. Como fica a inclusão de notícias, de previsão do tempo, de serviço dentro de uma rádio que toca música? Somente ao vivo. Tem rádios que trabalham com gravações, né, de notícias. Eu opto dentro da rádio, isso é questão de gosto e questão de meta de trabalho de cada um, né? A gente trabalha muito, eu gosto de trabalhar com produções próprias, não gosto de produção externa, nem de programetes externos, nada, não roda nada disso no Horizonte. Por opção minha, óbvio. Né? Uma linha editorial. Uma linha editorial e que a gente produz as notícias, os próprios locutores dão a notícia ao vivo, né? Então não tem nada gravado de notícias, mas a gente passa a notícia o dia todo. E aí, conversando com aquilo que é mais importante para a comunidade também. Principalmente, claro, a notícia local, né? A notícia nacional e internacional, realmente as que são de muita relevância, né? Mas basicamente local. Pedro, e a escolha dos debates da comunidade, hein? Como é que tu faz essa organização junto às pessoas, né? Porque tem momentos que tu leva pessoas da nossa comunidade para estar interagindo com os teus ouvintes, internautas, né? Sim. A gente, na verdade, como eu disse, a rádio é uma abertura muito grande para a comunidade, não só para a comunidade, mas para todo mundo, tá? Então, eu sempre brinco, a Rádio Horizonte não tem porta, pode ser concorrência, que para mim não existe concorrência, a concorrência só faz crescer. Chega lá, vai ser bem atendido, vai ser recebido, vai entrar no ar também, se tiver vontade e quiser. Então, qualquer pessoa que for lá com boa intenção vai ser muito bem recebido. Tanto o poder público também, da mesma forma.
e a comunidade em geral. E isso nos cria um elo, né, entre poder público com a comunidade. Muitas vezes a gente intermedia isso, reclamações, que sempre vai existir, tu sabe disso, tu é bastante envolvido com a política também, né? Tu conhecedor da política. Sem dúvida. Tu sabe que a gente cria esse link, né? Que eu acho que é a nossa função de tentar resolver, não para se autopromover, e sim tentar resolver ou amenizar os problemas da comunidade, né? Sempre, desde o lançamento do jornal, tu já tinha esse espírito comunitário, essa convivência, assim? Na verdade, Ou isso foi construído desde a partir antes, dali? tá? Eu gosto muito de trabalhos comunitários, já participei muito. E hoje sinto falta um pouco disso por falta de tempo, né? Mas eu gosto muito do trabalho comunitário, eu acho que é de extrema relevância e importância para a sociedade isso, né? Todo mundo fizesse um pouquinho, eu acho que esse nosso mundo seria bem melhor. Quero saber como é que funciona o Toda Hora, né? Como é que tu organiza a pauta, como tu prepara ele a cada semana para selecionar aquilo que é mais importante para discutir da comunidade e, principalmente, aquelas pitadinhas lá do JB Pinheiro. Como é que se dá aquilo ali, hein? Como é que é mexer nesse vespeiro e não só dar luz aos trabalhos dos políticos, criticá-los quando é necessário, mas botar o dedo na moleira daquilo que a comunidade quer que aconteça e precisa que aconteça. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, na conversa de peso com o diretor do Jornal Toda Hora, da Rádio Horizonte, Pedro Soares. Pedrão. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o fundador, diretor do Jornal Toda Hora, da Rádio Horizonte, um empresário, publicitário, jornalista, Pedro Soares, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Lookfair Fechaduras e Acessórios. Pedro Soares, para alguns conhecido como o Pedrão, exatamente pela envergadura do trabalho que ele realiza na comunidade. Um apelido carinhoso, com certeza, né? Com certeza. Acho que quem te legou para mim este nome foi o nosso amigo Serjão. Acabei de lembrá-lo quando tu falou Pedrão, eu lembrei dele. Porque o Serjão sempre te dava um destaque muito especial, Exatamente. muito carinhoso. Aliás, o Pedro Soares, não estou conversando com o JB Pinheiro, um dia gostaria de poder entrevistá-lo, mas que falta faz na política hamburguense um Serjão Hanisch, né? Extrema. Tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Conversa de bastidores, eu e tu conversando aqui agora, né? Eu acho que falta... O Serjão era um
um político que ele tinha abertura em todos os partidos, começa por isso, né? Todo mundo respeitava todo ele, mundo né? respeitava e todo mundo tinha diálogo com ele, né? Do jeito dele, né? Único, mas todo mundo respeitava ele e ele tinha muito diálogo com todo mundo. Isso é importante, eu acho que na política sem diálogo não existe. A gente hoje estamos começando por aqui sem diálogo em Novo Hamburgo de novo em alguns pontos, que eu acho que é bastante difícil, né? Um revés para a comunidade enorme, né? Enorme, com Essa certeza. votação agora desses últimos dias de não aprovação de uma reforma da Previdência é uma conta que todos nós vamos ter que pagar. E aqueles 6 vereadores que votaram contra, sem dialogar com a comunidade como um todo, só com bafo na nuca, e eu louvo sempre o bafo na nuca dos nossos professores, do serviço público, de quem for que tiver que dar o bafo na nuca defendendo os seus direitos, mas é preciso também construir coletivamente uma solução não para um grupo ou outro, mas pelo coletivo, né? Eu tenho a convicção que isso não teria acontecido se o Serjão estivesse aqui, Pedro. Eu não tenho dúvida disso também, não, nenhuma. Eu acho que a briga de egos, né, que acaba levando para esse ponto na questão da política, e eu digo, todo mundo que me conhece dentro da Câmara de Vereadores sabe que eu falo isso e falo para eles, não falo por trás, não falo pelas costas para ninguém, e nem por isso perdi a amizade de nenhum deles. Eu acho que realmente é uma briga de egos ali dentro, que não há necessidade, e é um revés, como disse, muito grande para a comunidade isso. Infelizmente, nós vamos pagar a conta. Poderia ser construído de outra forma, né? E existe essa necessidade de ser construído de outra forma e não ocorreu. Mas, infelizmente, é isso. Em algum grau, a gente até pode discutir como o Executivo conduziu a questão, como também, deveria óbvio. ter feito algumas construções diferentes, Não, é isso, mas crítica, não tira a responsabilidade com certeza, desses 6 vereadores que votaram contra. A crítica, digamos assim, é para todos, não estamos imindo o Executivo disso também, né? Mas, infelizmente, aconteceu e fica para o próximo gestor isso, né? Tentar. Pois é, a dúvida é que alguns que estão se propondo a ser gestores públicos não fizeram a conta de que eles vão ter que resolver isso aí da pior forma possível, porque daí de afogadilha Aí é muito volta pior. o que eu disse, por que eles estão querendo ser o gestor público? Ô Pedro, como tu escolhe o que é notícia, o que é mais relevante, para fechar o teu jornal todas as semanas? Né? Bom, Rodrigo, eu tenho eu aprendi a ser administrador na marra, tá? Não fiz faculdade de administração e eu acho que aprendi para mim da melhor maneira, a mais difícil, mas é uma maneira que tu aprende e que tu não esquece mais. E graças a Deus consegui passar por isso, porque muitos quebram no meio e eu quase quebrei também, não fui diferente. E a gente aprende a administrar de uma forma um pouquinho na dor, mas com certeza é mais gostoso o final. E eu acho que assim, como qualquer empresa, o diretor da empresa tem que alinhar a empresa para trabalhar no automático, né? Eu sempre digo isso. Sendo pequena, sendo grande ou não importa, se qualquer área tem que trabalhar, 95% da empresa tem que trabalhar no automático. Para isso, tu precisa de funcionários, de pessoas qualificadas, responsáveis e que conheça a direção ou que conheça as diretrizes da empresa, né? E eu, graças a Deus, tenho isso, consegui construir isso. O jornal é muito enxuto hoje, mas as pessoas que trabalham comigo sabem o que eu faço, sabem como eu faço e como eu quero que faça. Então, na verdade, a gente não tem, para te ter ideia, não temos reunião de pauta, né? Porque eles sabem a pauta que eu gosto que esteja no jornal. Quando surgem dúvidas, eles me perguntam. Fora isso, eles sabem exatamente o que fazem, né? Então, assim, hoje eu consigo me preocupar com outras coisas e deixar o jornal andar naturalmente. Me preocupo mais com a política, como tu disse. Essa parte, sim, tem meu dedo direto ali, né? O restante, eles sabem as pautas que têm relevância e que eu gostaria que estivessem no jornal. Surgindo dúvidas, eu sou acionado, senão ele anda no automático nos 95%. Como é que é esse negócio do JB Pinheiro, o teu cronista político do jornal? A gente não vê ele circulando muito por aí, né? Mas ele circula bastante. Ele é um cara extremamente bem informado. Eu me atrevo a dizer que hoje, dentro da política, é o mais bem informado de Novo Hamburgo. Eu me atrevo a dizer. Tem relação com todos os partidos, com todos os políticos? Ouve? Com certeza. Eu acho que isso já foi discussão em muitas rodas, tenho certeza, de política, né? Quem é o JB Pinheiro?
Eu acabei de dizer para ti fora do ar, né, se for preciso com a ordem do juiz, eu apresento e mesmo assim vou tentar não apresentar somente para o juiz, né, para manter essa, eu tenho esse direito, essa prerrogativa, né, como jornalista. Claro. Então, eu acho que isso é uma das principais motivos e causas do jornal ter essa abertura e ter essas informações, tá? E a repercussão que E a tem. repercussão. Porque ele é dedo na E moleira. o principal, né, Rodrigo, que eu acho que a gente construiu isso, é a minha maneira de trabalhar, é a credibilidade do jornal, né? Eu sempre digo que no jornal não tem mentira, principalmente na política, que é a opinião, né? Não existe mentira dentro do jornal toda hora. Os que tentaram dizer que é mentira, e eu tive isso, entraram na justiça, perderam. Tá? Então, assim... Já te processaram, Pedro? Já, 4 processos era PT. E nenhuma eu perdi, todas eu ganhei. Puxa vida. Né? Então, assim, eu gosto do diálogo, mas a partir do momento que tu não quer dialogar, ok, então vamos para as vias de fato. Né? E não tenho... Mas daí um boi para entrar é uma boiada para não sair também. Eu sempre brinco, o jornal é meu, né? E eu não tenho sócio, como dizem por aí que eu tenho sócio. Gosto muito de colocar uma sociedade, para mim eu não tenho sócio, trabalho sozinho. Então, assim, o jornal é meu, se tu quer mandar no meu jornal, compra. Quem manda sou eu. Não está à venda, mas se quiser um bom preço, podemos conversar. Quer conversar comigo, quer conversar, tem alguma coisa, a gente conversa e no diálogo se resolve. Senão, não tem diálogo. E eu acho que sempre que eu dialoguei, o Serjão, a gente falou nele, é uma grande testemunha disso, foi uma grande testemunha disso e me levou para dialogar com outros que não queriam dialogar, porque ele colocava dessa forma, exatamente Sem assim. dúvida. Não discute com o Pedro, não tema que tu vai perder. Ele não bota mentira no jornal, então não faz assim. Conversa com ele que tu resolve. E todas as conversas que ele trouxe até mim, a gente resolveu. Então, acho que a melhor maneira é conversando, mas se não quer conversar, vamos para a justiça, não tem problema nenhum. E eu não tenho medo. Se eu tivesse medo da justiça, não estaria com o jornal, né? Como é que é o acesso desse pessoal da política ao JB Pinheiro? Eles tentam te pautar, assim, te sugerir que tu leve a ele algumas notícias, plantar algumas notícias. O pessoal procura bastante para isso, né? Procuravam, tá? Realmente procuravam um tempo, já bastante tempo atrás. Hoje a pauta de fora não entra na discussão da política, pelo menos na coluna do JB Pinheiro não entra, tá? Então, às vezes tem notícias que entram ali, ok, é diferente, notícias que todo mundo já sabe. Agora, o bastidor é nosso, não pode ser pautado, tá? Não aceito pauta de fora, realmente não entra. E quando o cara fica muito indignado, hein? Como é que tu recebe ele e lida com isso? É o que eu acabei de dizer, depende. Né? Eu essa fala que eu te disse, eu já disse para um vereador uma vez. Tu quer dizer o que eu vou botar no meu jornal? Compra. Senão, né? Me compra, eu boto preço. Não é barato, mas eu boto preço. Porque o político gosta muito, vive de ser falado, mas bem, né? Quando Óbvio, né? não é tão gostoso ouvir, é uma dor, né? Pois é, mas aí é o que eu digo para eles também, né, Rodrigo? Se não é bom ouvir, então não faz errado, né? Se tu não vai gostar de ouvir o que eu vou falar, é sinal de que tem alguma coisa errada tu fez. Não faça, se tu não quer ouvir, né? Puxa vida. Acho que o caminho é esse. Quando tu enxerga o futuro, como tu vê a comunicação, como caminhará ao Toda Hora e ao Horizonte? A comunicação está numa transformação, né, Rodrigo? Já vem numa transformação bastante grande há muito tempo, mas eu acho que nós, como um todo, como uns veículos mais comunitários, uns veículos mais ligados diretamente na comunidade que está inserida, Como é a Horizonte, como é o Horizonte, como é o Jornal Toda Hora, como é a Vale TV. eu sempre brinco, né? O Jornal Toda Hora poderia crescer muito mais se eu tivesse grana para investir muito mais. Mas tu almeja isso? Não, mesmo que eu tivesse, eu não investiria isso, que eu iria meu complemento. Por que isso? Hoje, se tornar um jornal regional, é muito mais difícil o crescimento disso no impresso, falando impresso, né? Hoje acontece o inverso hoje nos jornais grandes, como a Folha de São Paulo, enfim, que já ultrapassaram, o digital ultrapassou o impresso, né, há muito tempo. E os jornais, os pequenos jornais como o nosso, que circulam nas cidades, bairros, enfim, tem muito espaço para crescer ainda no impresso e não no digital junto, óbvio, né? A gente precisa trabalhar com os dois, mas o impresso tem espaço para aumentar. Então, Tu enxerga uma vida para quanto tempo para frente, assim?
Olha, depende muito de... Tô Eu acho discutindo que, isso falando aqui contigo. do Brasil, tá? Falando aqui na nossa região, principalmente, mas a nível Brasil, eu acho que antes de 20, 30 anos não vai mudar muita Tu coisa. aposta que dificilmente Tranquilamente. termina o jornal antes de 20, 30 anos. A gente vê mudanças profundas e essa discussão ela é muito mais pesada nos maiores veículos, né? Exatamente, é isso. Os maiores, sim. Hoje temos aqui o Grupo Sinos, né, que é o que comanda aqui no Vale dos Sinos. Ocorre transformações todos os dias, né? Estão se reinventando e a gente se reinventa, mas de uma forma diferente. Perfeito. Até por questões de custo, enfim, de estrutura, de tudo, né? Mas os jornais pequenos, como o nosso, eu vejo tem muito espaço para crescer ainda. Né? E credibilidade. Essa discussão não te assusta? Nem um pouco. Não participa dela porque, evidentemente, como tu falou, tem muita coisa boa para fazer. Exato. Né? A gente vê em jornais intermediários, como o Diário, Repercussão, em momentos muito diferentes, mas profundamente integrados à sua comunidade. E também, por mais que não sejam jornais exatamente com ênfase comunitária, mas que acabam desempenhando esse papel no vácuo, por exemplo, de um gigante como o Grupo Sinos. Né? Que espaço é esse que o grupo deixou para a tua rádio, para o teu jornal, para a nossa Vale TV, na tua visão? Estou falando do Grupo Sinos. Que era esse gigante hegemônico, né? Mas que acaba... Não sei se eu deveria falar isso, mas que pode soar como uma crítica, né? Mas eu acho que isso é muito questão de gestão. Né? A gente cabe respeitar cada gestor. Né? Eu acho que o NH deixou de ser comunitário há muito tempo. Esse é o grande problema. Né? O crescimento faz isso, né? E daí não posso dizer que é uma falha, né? Porque tu almeja outras coisas, é uma escolha. Né? Eu acho que ele deixou de ser comunitário, de estar inserido na comunidade. E vamos relembrar o seu Miguel, né? O trabalho que o seu Miguel fazia. Um homem que representava o grupo com Exatamente. Com excelência. E tem a cara disso que a gente está falando, a cara da comunidade. Verdade. Né? Então, era o diretor de relações comunitárias, exatamente, né? A nomenclatura toda era essa. Né? Então, eu acho que essa foi a essência que foi perdida. E aí isso é opção, é crescimento, enfim, que faz parte. Não chega a ser uma crítica, é uma escolha, como tu disse, eu acho. Né? E isso acaba perdendo um pouco a raiz, com certeza. Né? Como o Novo Hamburgo caminha para 2025, hein? Já de olho na eleição de 24? A gente já falou um pouquinho de que algumas coisas o governo perde a mão de conseguir conquistas importantes, como foi a votação da reforma da Previdência. Né? A prefeita Fátima vai como? O que JB Pinheiro te contou assim, do que ele está enxergando para a política local? Vamos ter muitos candidatos, poucos candidatos? Está muito obscuro ainda tudo, né? Eu acho que está num momento de negociações ainda, bem no início, eu diria, mas um início que já, para muitos, já deveriam ter dado esse start e não deram. E isso que me preocupa bastante. Porque a partir do momento que tu sabe que se dividir isso, a gente já comentou isso em outras oportunidades, que se dividir pode acontecer o que muitos não querem, né? Digamos, sei lá, a esquerda ganhar, hoje tem o FUFA que está bem representando o PT aqui na nossa região e está correndo com isso também. Então, daqui a pouco, essa divisão, né, dos partidos, ao invés de se unirem, pode trazer surpresas para Novo Hamburgo, né? Mas dá para enxergar a direita unida no próximo pleito? Na verdade, direita e esquerda é uma discussão bastante complexa, né, Rodrigo, também. Até a semana tive um bate-papo com um vereador, um dos vereadores que se diz de direita, que eu disse que o partido não é de direita, né? Que não, nós somos da direita, o outro é mais esquerda. Ok, o outro também é esquerda, mas o teu não é direita. Então, é uma questão de ponto de vista, eu acho também, e se olhar para o passado do partido, né? Muito bem, dentro de Novo Hamburgo, o partido X fez um trabalho de direita, mas a história não diz que aquele partido é de direita, né? Aí, então, vamos ficar o quê? Na direita ou na esquerda? Tem muita coisa boa para discutir nos próximos. Eu acho que tem vida longa para a discussão política, para discussões dos problemas da cidade. Não tem como pensar em jornais fechar nos próximos anos, não. Com certeza não. Isso principalmente dentro da política do município, é muito importante os jornais que circulam somente dentro da cidade, né? Eu acho que isso é muito mais relevante que algo com 0 hora, com NH dentro do município, né? E fundamental, né, Pedro? Cada vez que a gente faz essa discussão aqui ou em qualquer veículo dos nossos, a gente está discutindo
qual é a política de educação, de saúde, de desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região. Né? Exatamente. Eu acho Passa que... por ali a organização do futuro de todos nós. Né? Isso, com certeza. E não dá para se entregar para os homens exatamente. Não, né? de jeito nenhum, né? Ah. E na verdade, assim, eu acho que o Novo Hamburgo avançou muito, né? Dentro da minha visão política, esquecendo o partido ou quem está no comando, não é isso. Novo Hamburgo avançou muito das últimas gestões, né? Eu diria que falta muito ainda, sim, falta. E ninguém faz milagre em uma, duas gestões, né? Porque existe o limite, né? Para poder trabalhar, limite financeiro principalmente, né? Mas o que não podemos é retroceder do que já foi feito, né? Precisamos de alguém que faça mais, não, sem retroceder. Porque a gente teve, independente de quem está nos assistindo, não há crítica a partido A ou B, mas talvez os próprios gestores. Na época do Tarcísio se teve muito planejamento e não foi buscado muita coisa, tanto que hoje no governo Fátima foi buscado muita coisa que estava parada com verbas e tal, né? No tempo do governo Tarcísio. Do Luiz, infelizmente, né, poucos conheceram ele, né? Até dentro da prefeitura, acho que muito pouco conheceram ele. Então... Agora, fique com saudades do JB Pinheiro. Parece que poderia ter sido dele tranquilamente essa fala aí. Então... Mas sempre, né, Pedro, mais do que formatar uma opinião, é provocar a cidade a discutir que caminhos ela quer fazer, né? Tenho certeza que essa é a tua visão também. Né? Isso eu falo sempre para a população, quando hoje a maioria dos amigos, graças a Deus, dos meus amigos, a gente consegue discutir e falar sobre política. E eu peço cada vez mais para a população isso, né, que nos assiste, que se envolva mais com a política. Né? A gente faz política dentro de casa. Né? E sem tu conhecer a política, tu não contribui para a sociedade, tu não consegue contribuir com a administração, contribuir com... tu vai eleger vereadores que talvez não vão trabalhar pela comunidade, né? Tu vai eleger um gestor para o teu município que tu não vai eleger, que tu não vai trabalhar para a comunidade, porque tu não tem o conhecimento da política. Então, acho que a política é importante. Eu sou um exemplo vivo disso, tá? Hoje, tu me conhece há um tempo, tu sabe o quanto eu estou envolvido na política e quanto eu gosto disso. E eu era totalmente... Era despolitizado? Despolitizado, não gostava da política, tá? Não gostava mesmo. E, aos poucos, com o jornal, acabei realmente entendendo isso que eu estou tentando dizer, né? Que a gente precisa conhecer a política para poder contribuir de alguma forma. Inventei uma frase agora, Pedro. Quem não gosta de política vai pagar um pênalti aí. Ser governado por quem gosta, tá? Claro que essa frase tem 2.500 anos, né? Adorei conversar contigo. Da mesma forma, Rodrigo, é um prazer sempre. Até peço desculpa, já tive alguns outros convites e não pude comparecer por compromissos. Mas estou à disposição sempre que tu quiser ter notícia do JB Pinheiro. Essas são as que mais nos movimentam aí, né? Hoje, numa conversa de peso com o diretor da rádio, com Toda Hora, Horizonte, o Pedrão, saudades do nosso amigo Serjão, o Pedro Soares. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.